Você pode amar alguém e mesmo assim destruir o relacionamento com um único hábito que repete todos os dias, sem nem perceber. É sutil, é silencioso e quase sempre vem disfarçado de boas intenções. Mas quando você entende isso, nunca mais se relaciona da mesma forma. O erro é esse. Você reage em vez de responder. E não, isso não é só um jogo de palavras. Reagir é automático, impulsivo, emocional. Responder é racional, calmo, intencional. Imagine essa cena. Você chega em casa cansado. A pessoa que você ama faz um comentário atravessado, algo pequeno. Mas você está esgotado. Sua mente nem pensa, ela só reage. Responde com grosseria. A outra pessoa revida. E em poucos segundos, vocês estão em guerra por causa de nada. Esse é o tipo de conflito que mata relacionamentos. Não por falta de amor, mas por excesso de reação automática. Os estoicos ensinaram isso há mais de 2000 anos. Epicteto dizia: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder. Esse é o ponto cego da maioria das pessoas. Elas acham que estão respondendo, mas estão só devolvendo a dor, sem filtro, sem consciência, como espelhos quebrados que só refletem fragmentos da própria ferida. Você já parou para perceber quantas vezes numa discussão você nem escuta o que o outro está dizendo? Você está apenas esperando sua vez de falar. Ou pior, já está preparando a próxima frase para vencer o argumento. Mas, e se você não precisasse vencer? E se o verdadeiro poder fosse não no que você fala, mas no que você escolhe não dizer? Ser estoico é isso. Não é ser frio. É ser livre da prisão emocional da reatividade. Quando você escolhe responder, não reagir, você protege o que há de mais valioso num relacionamento: a segurança emocional. Porque não importa o quanto duas pessoas se amam. Se uma delas vive reagindo como se o outro fosse um inimigo, o amor morre sufocado. E tem mais. Responder, ao invés de reagir, não significa engolir sapos. Significa entender o que está em jogo antes de escolher como agir. Você pode olhar nos olhos da pessoa e dizer: eu não gostei do que você falou, mas não quero transformar isso numa guerra. Isso é maturidade, isso é força, isso é controle interno, e os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. O relacionamento saudável não é o que tem menos conflitos, é o que tem menos reações impulsivas e mais escolhas conscientes. E aqui vai um teste rápido para saber se você está reagindo demais. Quantas vezes nos últimos dias você falou algo que depois se arrependeu? Quantas vezes você gritou, se calou com raiva, foi sarcástico ou respondeu no impulso? Agora se pergunta, se você tivesse esperado só 10 segundos, teria dito a mesma coisa? Esse pequeno intervalo, esse silêncio antes da palavra, é onde o amor amadurece, é onde o estoico encontra sua força, é onde você pode salvar o seu relacionamento. Antes que ele seja mais um na estatística de amores que morreram por palavras impensadas. Respirar, observar, escolher. Esse é o hábito, simples, mas poderoso. E se você começar por ele, vai perceber que a maioria dos seus problemas com o outro não era falta de amor, era só excesso de reatividade. A verdade é dura, mas libertadora. Você não é rejeitado pelas pessoas. Você é rejeitado pelas suas expectativas. A maioria dos relacionamentos não quebra por falta de amor. Eles se partem no silêncio das expectativas não ditas. Você espera que a pessoa pense como você, sinta como você, haja como você faria. E quando ela não faz, você se sente ferido. Mas a dor não vem do que ela fez, vem do que você esperava que ela fizesse. Isso é injusto com ela e com você. E os estoicos sabiam disso. Sêneca escreveu: a expectativa é a mãe de toda frustração. Quando você troca a aceitação pela expectativa, você se condena ao sofrimento. Pensa nisso.
Você já ficou chateado com alguém por algo que nunca falou para essa pessoa? Você esperava que ela soubesse, que ela sentisse, que ela tivesse noção, mas adivinha? Ela não tem, porque ela não é você. A expectativa silenciosa é como veneno no café da manhã. Aos poucos vai contaminando tudo. E o pior, você ainda sorri dizendo "tá tudo bem", enquanto por dentro coleciona mágoas por coisas que nunca foram combinadas. É aí que o estoicismo entra como uma luz no escuro. Ele ensina, você só controla o que depende de você. O que o outro sente, pensa, faz ou deixa de fazer não está sob seu domínio. O que está sob seu controle é o que você escolhe sentir e como escolhe reagir. Você pode amar alguém e ainda assim soltar a mão de certas expectativas. Você pode querer carinho, mas entender que nem todo mundo expressa amor da mesma forma. Você pode sentir falta de palavras e ainda assim perceber os gestos. Quando você para de exigir que o outro corresponda à sua ideia de perfeição, você começa a enxergar quem essa pessoa realmente é. E aí, algo mágico acontece. Você deixa de querer mudar o outro e começa a ajustar sua própria lente, porque a paz não está em mudar o mundo, está em mudar como você olha para ele. Isso não significa aceitar tudo calado. Significa que antes de cobrar, você se pergunta, isso foi combinado? Eu comuniquei claramente o que eu preciso? Ou estou esperando que a outra pessoa adivinhe? Expectativa sem comunicação é como plantar vento e esperar colher flor. Você quer menos frustração no seu relacionamento? Troque exigência por expressão. Troque cobrança por conversa. Troque a fantasia da mente por presença no real. E, principalmente, nunca se esqueça de que ninguém foi feito para suprir todas as suas necessidades emocionais. Você não precisa de alguém que te complete. Precisa de alguém que te acompanhe. Porque quem depende do outro para se sentir inteiro, vive na corda bamba do sofrimento. Sêneca também dizia, feliz é aquele que não precisa de nada além de si mesmo para ser feliz. Quando você entende isso, você para de sufocar o outro com expectativas e o relacionamento volta a respirar. Existe uma armadilha invisível que destrói relacionamentos por dentro. E o pior é que ela parece algo bonito. Ela vem disfarçada de carinho, de preocupação, de só quero o seu bem. Mas no fundo, é controle disfarçado, de amor. Você já se pegou querendo que a pessoa fizesse exatamente o que você acha certo? Você acredita que, se ela mudasse certos comportamentos, tudo seria perfeito? Talvez até diga frases como, eu só quero o melhor para você. Mas por trás disso, existe uma ideia não dita. O melhor é o que eu acho que é o melhor. E aí está o problema. Você começa a confundir amor com domínio, ajuda com imposição, cuidado com manipulação emocional. E os estoicos, eles jamais aceitariam isso. Marco Aurélio foi claro, cada um de nós vive sua própria vida. Ninguém pode carregar o fardo do outro. Você pode inspirar alguém, mas não pode forçar uma mudança. Você pode amar, mas não pode moldar o outro como se fosse uma estátua da sua vontade. O amor não é um projeto de reforma. E relacionamentos saudáveis não são oficinas onde um conserta o outro. Eles são espaços onde duas pessoas livres escolhem caminhar juntas. Quando você tenta mudar alguém à força, está dizendo, sem palavras, você não é suficiente do jeito que é. E isso corrói a alma de quem escuta. Cria insegurança, culpa e distância emocional. É claro que todo mundo precisa evoluir. Mas a evolução verdadeira só acontece quando vem de dentro, quando nasce do desejo e não da pressão. Se você quer que a pessoa mude, comece sendo o exemplo da mudança. Mostre o que é possível, seja tão centrado, tão sereno, tão coerente, que a própria presença dela ao seu lado seja transformadora. Epicteto dizia, não explique sua filosofia, incorpore-a.
Isso vale mais nos relacionamentos do que em qualquer outro lugar. Porque quando você tenta mudar alguém com palavras, você cria resistência. Mas quando você muda a si mesmo, o outro sente, ele observa e muitas vezes escolhe mudar por conta própria. Mas e se não mudar? E se continuar sendo do jeito que você não gosta? Aí entra o ponto mais profundo do estoicismo, aceitação da realidade. Você precisa decidir se consegue amar essa pessoa como ela é, ou se está preso a uma ilusão do que ela poderia ser. Relacionamentos não sobrevivem a essa prisão, porque cedo ou tarde a pessoa sente que está sendo empurrada para um molde que não é dela, e a única saída é escapar. Então faça esse exercício. Hoje, ao olhar para a pessoa que você ama, pergunte a si mesmo: estou tentando controlá-la ou estou tentando inspirá-la? Se a resposta for controle, você já sabe onde precisa começar a mudar. E talvez isso salve o que ainda dá tempo de salvar. Você quer saber um dos maiores erros que quase ninguém percebe que comete num relacionamento? Reagir antes de refletir. Simples assim, parece pequeno, mas é esse reflexo automático, essa explosão emocional, esse responder na hora que destrói pontes que levaram anos para serem construídas. Alguém te provoca, fala algo atravessado, faz uma crítica que te fere e antes mesmo de respirar, você ataca de volta. E depois, arrependimento, silêncio frio, distância. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional. É quando você se torna refém das suas reações. Você não vive com consciência. Você só responde por impulso. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a interpretação que damos a elas. E aqui está o segredo. Entre o que acontece e o que você sente, existe um espaço. Nesse espaço mora a sua liberdade, sua chance de escolher a resposta, ao invés de reagir como um animal acuado. Mas quase ninguém usa esse espaço, porque ele exige treino, exige presença e principalmente exige humildade. Humildade para não querer vencer todas as discussões. Humildade para entender que nem tudo que te incomoda precisa ser dito na hora. Humildade para perceber que às vezes o outro só está descarregando uma dor que nem tem a ver com você. Quando você aprende a não reagir imediatamente, você quebra o ciclo da briga, você mostra maturidade, você interrompe o padrão emocional tóxico que repete as mesmas discussões de sempre. E o mais bonito, você dá ao outro um espelho de calma, porque calma contagia. Assim como raiva também contagia. Tem gente que diz: mas se eu não responder na hora, vou parecer fraco. Não, você vai parecer sábio, porque gritar é fácil. O difícil é manter a paz dentro do caos. Quer um método estoico simples para treinar isso? Respire 3 vezes antes de responder qualquer coisa. Pode parecer bobo, mas esses segundos são como um escudo. Eles evitam palavras que machucam. Eles te lembram que você não é escravo da sua emoção. Eles te conectam com a sua razão, que é o que os estoicos tanto valorizavam. Você não precisa dizer tudo o que pensa. Você não precisa vencer todas. Você só precisa proteger aquilo que realmente importa: a conexão, a paz, a confiança. No fim das contas, não é quem fala mais alto que vence. É quem sabe quando o silêncio fala por si. Você já reparou como pequenas atitudes repetidas todos os dias dizem mais sobre o amor do que qualquer grande declaração? Muita gente acha que o relacionamento vai mal porque falta paixão, mas na maioria das vezes o que falta é atenção aos detalhes invisíveis. É o bom dia que virou automático. É o tá tudo bem que não espera resposta. É o abraço que perdeu o calor, o olhar que não repara mais e o toque que virou rotina. A maioria das pessoas subestima o poder do presente real. Elas estão fisicamente ali, mas emocionalmente em outro planeta. Elas ouvem, mas não escutam.
Conversam, mas não se conectam. E aí começam a se perguntar: por que parece que a gente se afastou? Por que ela não se abre mais? Por que ele não me procura como antes? A resposta pode ser cruel. Porque você sumiu primeiro, mesmo estando ali do lado. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E quando você perde o agora, você perde o que realmente importa no amor, a presença viva. Não importa quantos presentes você dê, quantos planos faça, quantas promessas repita. Se você não está realmente presente, o outro sente. Sente que não é visto, sente que não é mais prioridade, sente que está só, mesmo acompanhado. A mente estoica ensina: o agora é tudo o que você tem. E se você não é capaz de oferecer isso, não adianta oferecer mais nada. Quer salvar seu relacionamento? Comece por aqui. Quando a pessoa falar com você, olhe nos olhos. Quando estiverem juntos, desligue o celular. Quando surgir um momento de carinho, abrace como se fosse a última vez. Pode parecer pequeno, mas são essas pequenas decisões que mantêm duas pessoas unidas, quando tudo lá fora tenta separá-las. É no café da manhã silencioso, na conversa sem pressa no fim do dia, ou naquele elogio que você quase guardou, que o amor respira, porque o relacionamento não acaba. Quando há uma briga, ele começa a morrer quando o outro se sente invisível. Então repare, sinta, esteja, porque o tempo passa, e quem não é visto, uma hora para de esperar. Você já ouviu falar de coerência emocional? Provavelmente não. Mas é isso que separa os relacionamentos que florescem daqueles que morrem sufocados por contradições. Coerência emocional é quando suas ações, palavras e intenções andam juntas. É quando o que você sente não contradiz o que você faz. É quando o que você promete é sustentado por atitudes. É quando o outro sabe o que esperar de você, porque você é constante. Agora para e pensa, quantas vezes você disse "tá tudo bem" quando não estava? Quantas vezes você prometeu mudar, só para repetir tudo na semana seguinte? Quantas vezes você amou com palavras, mas feriu com atitudes? Pois é, essas pequenas quebras de coerência não só desgastam a relação, elas corroem a confiança, que é a base de tudo. Os estoicos eram obcecados por integridade. Eles acreditavam que um homem ou uma mulher só é forte de verdade quando é previsível no bem. Marco Aurélio dizia: seja como a rocha contra a qual as ondas batem, ela permanece firme enquanto as águas ao seu redor se acalmam. Traduzindo, seja estável, seja firme, seja confiável. Num relacionamento, isso não significa ser perfeito. Significa ser sincero, ser transparente e, principalmente, ser alinhado. Porque a verdade é uma só. Você não precisa ser o mais romântico, nem o mais criativo. Mas se você for coerente, você será amado. O caos começa quando você age de um jeito hoje e de outro amanhã. Quando hoje você se importa, mas amanhã some. Quando hoje você abraça, mas depois rejeita. Esse sobe e desce confunde, desgasta e afasta. A pessoa começa a andar em ovos, a duvidar, a se proteger, porque já não sabe mais se pode confiar no que você sente ou no que você diz sentir. Quer um teste simples para saber se você tem coerência emocional? Responda com sinceridade. Se a pessoa que você ama fosse te descrever para um estranho, ela diria que você é constante ou imprevisível? Ela diria que você cumpre o que promete ou que muda de humor como quem troca de roupa? Se a resposta for incômoda, é aí que mora o seu próximo passo. A boa notícia? A coerência pode ser treinada. E tudo começa quando você para de dizer o que sente e passa a viver o que sente. No fim, o amor não pede perfeição, mas ele suplica por segurança. E segurança emocional não nasce da intensidade, nasce da coerência. Sabe qual é uma das maiores armas secretas dos estoicos?
e que pode salvar o seu relacionamento? O senso de humor. Pode parecer estranho, afinal, quando se fala de estoicismo, muita gente imagina um cara sério, de toga, com o senho franzido e zero emoção. Mas isso é um mito perigoso, aliás, porque a verdadeira força estoica não está em nunca rir, está em rir apesar de tudo. Epicteto dizia: se alguém pode te irritar, é porque você se permitiu. E sabe qual é uma das melhores formas de não se irritar? Rir da situação antes que ela te consuma. Pensa comigo, quantas brigas poderiam ter sido evitadas se um dos dois tivesse simplesmente soltado uma piada? Se tivesse rido do próprio erro? Se tivesse desarmado o clima tenso com leveza, ao invés de virar um furacão? O problema é que a maioria das pessoas leva tudo a ferro e fogo. Querem ganhar a discussão, ter razão, mostrar que estão certas, mas esquecem de uma coisa. No amor, ganhar a discussão e perder a conexão é uma péssima troca. Quando você desenvolve o senso de humor, você se torna emocionalmente ágil. Você desarma o conflito. Você mostra ao outro que existe algo mais forte entre vocês do que o orgulho. Não é sobre zombar do outro. É sobre rir com o outro. Rir junto dos problemas bobos, das confusões sem sentido, das frases mal interpretadas. É sobre lembrar que vocês não estão lutando um contra o outro, mas juntos contra o problema. Os estoicos sabiam disso. Eles treinavam a indiferença ao que não controlavam. E muitas vezes, isso vinha com uma boa gargalhada. A leveza, no relacionamento, é o que mantém o amor respirando quando tudo pesa. É o que segura a mão do outro quando o mundo parece cair. É o que diz: eu tô aqui, mesmo que tudo esteja um caos. Quer cultivar algo realmente raro? Aprenda a rir das suas falhas, a rir dos momentos constrangedores, a rir das expectativas quebradas e a fazer o outro rir também, porque o riso verdadeiro é sinal de alma tranquila, e onde há tranquilidade, há espaço para o amor crescer. No fim, os estoicos não eram frios. Eles apenas sabiam que o controle emocional é o alicerce de tudo, e que às vezes a melhor forma de manter esse controle é com um sorriso no rosto. Você já percebeu como os relacionamentos raramente terminam por um grande motivo? Geralmente, eles morrem aos poucos, silenciosamente, por causa de coisas sutis, pequenos gestos que param de acontecer, silêncios que começam a durar mais do que deveriam, olhares que não se cruzam mais na mesma frequência, abraços que duram segundos a menos. Esses detalhes não gritam, eles sussurram. E é aí que mora o perigo. Porque o ser humano só reage quando sente dor intensa, mas os estoicos, eles treinavam a percepção antes da dor. Eles aprendiam a observar o mundo interno e externo com atenção. Como quem lê sinais do tempo, como quem sente a mudança do vento. Sêneca dizia: aquele que prevê os perigos os vence com mais facilidade. E o que isso tem a ver com seu relacionamento? Tudo. Porque se você não aprender a identificar os sinais sutis, vai acordar um dia achando que foi do nada, mas a verdade é que foi um pouco todo dia. Você parou de perguntar como o outro estava, parou de elogiar, parou de reparar, parou de ouvir com atenção, e o outro sentiu, mesmo sem reclamar, mesmo sem demonstrar. A conexão foi escorrendo por entre os dedos enquanto vocês fingiam que estava tudo bem. O estoico não espera o problema explodir. Ele pratica o que chamavam de prosoche, atenção constante ao momento presente. Quer salvar seu relacionamento? Comece a prestar atenção nas nuances, no tom da voz, na frequência do toque, na ausência de bom dia, na demora para responder, no jeito como o outro se despede. Cada microação conta uma história. E às vezes, essa história já está dizendo: eu tô me afastando. Mas você não quer ouvir. O amor não morre de um tiro.
Ele morre de 1000 cortes pequenos. E se você não cultivar a sensibilidade estoica, vai continuar ignorando o que realmente importa, porque está ocupado demais esperando um problema grande aparecer. Não espere o grito, escute o sussurro, porque o sussurro é o último pedido de socorro antes do silêncio definitivo. Tem uma verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que pode libertar você. Relacionamentos não curam feridas emocionais antigas, eles só as escancaram. Muita gente entra num relacionamento querendo se salvar, fugindo de traumas, rejeições, inseguranças, medos, achando que o outro vai preencher aquilo que falta, que vai curar o abandono, consertar o passado, apagar a dor. Mas o amor não foi feito para isso. E os estoicos sabiam muito bem. Eles diziam: não busque fora de você aquilo que só pode ser resolvido dentro. Se você entra num relacionamento querendo cura, vai acabar exigindo mais do que o outro pode dar. Vai transformar afeto em dependência, carinho em necessidade, presença em obrigação. E um dia, o outro vai se afastar. Não porque não te ama, mas porque ninguém consegue ser o remédio de uma ferida que não causou. O estoicismo ensina que o relacionamento saudável só existe quando dois inteiros se encontram. Não dois pedaços tentando se completar, mas dois seres que já caminham sozinhos e escolhem caminhar juntos. E isso muda tudo, porque quando você não espera que o outro te salve, você consegue realmente amar, sem pressa, sem cobrança, sem vício emocional. Você ama por escolha, não por desespero. Você acolhe o outro, sem colocar o peso do seu passado sobre os ombros dele. E sabe o que é mais louco? Quando você para de procurar cura no outro, o amor finalmente começa a curar. Não porque ele é remédio, mas porque você deixa de sangrar sobre quem não te cortou. Essa é a parte mais dura de ouvir. Se está doendo demais, talvez não seja o relacionamento o problema. Talvez seja o que você ainda não resolveu em você. A dor não tratada vira exigência, e exigência demais afasta até quem ama. O relacionamento não é um hospital emocional. É um espaço de encontro entre duas almas que escolheram se respeitar. E o respeito começa quando você se cuida primeiro para não machucar o outro depois. Por isso, antes de pedir amor, dê a si mesmo o autocuidado que você espera receber. Como diziam os estoicos, nada é mais poderoso do que a mente em harmonia com ela mesma, porque é essa mente que constrói os relacionamentos mais sólidos. Se você acha que estoicismo é ser sério o tempo todo, então você não entendeu o estoicismo. A verdade é que o bom humor é um dos hábitos mais estoicos que existem. Sim, isso mesmo. Sabe aquele riso que surge no meio do caos? Aquela piada leve num momento tenso? Aquela capacidade de rir de si mesmo? Isso não é falta de maturidade. Isso é uma forma avançada de sabedoria emocional. Sêneca dizia: devemos rir da vida, não porque ela é ridícula, mas porque é breve. E o que isso tem a ver com seu relacionamento? Tudo, porque tem casal que sabe discutir, mas não sabe rir, sabe criticar, mas não sabe brincar, sabe apontar erro, mas desaprendeu a se divertir. E quando o riso some, o peso cresce, a leveza vai embora, a alma do relacionamento se esgota. O estoico não se leva a sério demais. Ele entende que a vida é frágil, que os erros fazem parte, e que rir é um ato de humildade. O bom humor não nega o problema, ele só muda a lente. Ele mostra que mesmo com as dificuldades, a vida ainda pode ser bonita. E sabe o que mais? Quando um casal ri junto, ele cria memórias, ele alivia a tensão, ele reforça a conexão. É por isso que casais que superam juntos momentos difíceis quase sempre dizem a mesma coisa: se não fosse pelo bom humor, a gente teria surtado. Você quer saber se um relacionamento ainda tem salvação? Veja se ainda dá para rir junto, porque o riso é como oxigênio emocional. Se ele acabou, o resto vai sufocando aos poucos. Mas atenção,
Não confunda zombaria com leveza. Rir junto é diferente de rir do outro. O senso de humor estoico é gentil, é empático, é aquele tipo de piada que cura, não fere, que aproxima, não separa. Você pode não controlar os problemas da vida, mas pode escolher rir deles, ao lado de quem você ama. No fim das contas, a vida é uma peça de teatro curta demais para ser vivida como uma tragédia constante. Então, se quiser salvar seu relacionamento, reaprenda a rir, mesmo no caos, mesmo na dor, mesmo quando tudo parecer pesado demais, porque às vezes um sorriso no momento certo salva mais do que 1000 palavras sérias. Você não precisa gritar com alguém para ferir essa pessoa. Basta guardar, acumular, silenciar, fingir que está tudo bem quando por dentro já não está. Esse é o veneno mais sorrateiro dos relacionamentos, o ressentimento não dito. Ele começa pequeno, um incômodo aqui, uma frustração ali. Você ignora, pensa, deixa pra lá, engole mais uma vez e, sem perceber, vai alimentando uma mágoa silenciosa. Até que um dia, o amor vira um campo minado, cheio de palavras não ditas, gestos não explicados, distâncias que ninguém consegue mais atravessar. O estoicismo ensina: não carregue no coração o que você não tem coragem de dizer com a boca, porque tudo aquilo que você guarda um dia transborda, e quase nunca de forma justa. Você explode por algo pequeno, mas a causa é antiga. Você se afasta sem saber o motivo, mas já estava carregando peso demais. O ressentimento é traiçoeiro porque ele se disfarça de maturidade. Não quero causar conflito, você diz, mas o que está fazendo é plantar amargura. E sabe o que os estoicos diriam sobre isso? Que essa é uma forma de escravidão emocional. Porque quando você depende da ação do outro para se sentir bem, você entrega sua liberdade. E quando você esconde o que sente para manter a paz, você está sabotando o próprio amor. A solução? Coragem. Coragem para conversar antes que vire caos. Coragem para expressar com clareza e sem agressividade. Coragem para ser sincero, mesmo quando a voz tremer. Sêneca dizia: o homem sábio nunca deixa para amanhã o que pode desfazer hoje. E isso vale para mágoas também. Relacionamentos saudáveis não são perfeitos, eles só são honestos. E onde há verdade, não há espaço para acúmulo. Se você ama alguém, não o envenene com seu silêncio. Fale, abra, expresse. Porque o que não é curado é repetido. E repetir a mesma dor todos os dias é uma forma disfarçada de tortura emocional. Liberte-se, antes que o silêncio destrua o que ainda pode ser salvo. Quer saber um segredo brutal sobre relacionamentos? Você não consegue mudar ninguém. Não importa o quanto tente, o quanto ame, o quanto grite, chore ou argumente, as pessoas só mudam quando decidem mudar. E aqui está o paradoxo estoico que poucos percebem. Quanto mais você tenta transformar o outro à força, mais você destrói aquilo que poderia crescer com naturalidade. Epicteto dizia: preocupe-se apenas com o que está no seu controle. Isso exclui a mente, o coração e as decisões do outro. Mas sabe qual é o erro fatal que quase todo mundo comete? Entrar em um relacionamento com a ideia de consertar o outro. Você vê os defeitos, mas acha que pode mudar. Acredita que, com o tempo, a pessoa vai entender. Cria uma expectativa invisível de que um dia ela será do jeito que você imagina. Só que isso não é amor. Isso é manipulação disfarçada de esperança. O amor real não é um projeto de reforma. Ele é um espaço de aceitação onde o outro tem o direito de ser quem é, inclusive com falhas. Isso não significa tolerar desrespeito,
mas significa parar de lutar contra a essência do outro. O estoico sábio sabe disso. Ele aprende a amar sem depender, a apoiar sem controlar, a estar junto sem sufocar. E aqui está o ponto de virada. Quando você para de tentar mudar o outro, algo surpreendente acontece. Você muda. Você se torna mais leve, mais lúcido, mais presente. Você para de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável. E às vezes, isso é exatamente o que inspira o outro a evoluir. Não por pressão, mas por inspiração. O verdadeiro poder está em ser exemplo, não em ser cobrador. Relacionamentos duradouros não são aqueles em que um molda o outro, mas sim aqueles onde dois crescem juntos, lado a lado, com respeito pelas diferenças e admiração pelas essências. Pare e pense agora. Você está com alguém ou com a ideia de quem essa pessoa poderia ser? Se for a segunda opção, talvez o problema não esteja no outro, mas na sua expectativa não estoica. Aceitar não é desistir, é enxergar com clareza, é entender que o amor verdadeiro começa onde a ilusão termina. Você pode fazer tudo certo e mesmo assim se sentir vazio. Pode amar com entrega, ouvir com paciência, cuidar com zelo e ainda assim algo parece errado. Sabe por quê? Porque existe uma armadilha silenciosa que sabota até os relacionamentos mais bonitos. A comparação. Você começa a comparar o seu relacionamento com o do outro casal do Instagram. A forma como seu parceiro te trata com a forma como o parceiro da sua amiga age. A intensidade do começo com a calmaria do presente. E sem perceber, você entra num ciclo de insatisfação constante. Mas os estoicos já alertavam. A infelicidade nasce do desejo de ter o que os outros têm e não da gratidão pelo que se tem. O problema da comparação é que ela cria fantasmas. Você começa a projetar no seu parceiro um ideal que não existe. Exige que ele seja mais romântico, mais maduro, mais atento, não porque ele mudou, mas porque você viu algo melhor em outro lugar. Só que você esquece que está comparando a realidade do seu relacionamento com a aparência da vida dos outros. E isso é injusto. É como criticar a beleza de um jardim sem saber quantas tempestades ele já enfrentou. O relacionamento perfeito que você viu no Stories não mostra as conversas difíceis, as noites sem dormir, os momentos de dúvida. Os estoicos praticavam um exercício chamado voluntária pobreza emocional. Eles se imaginavam perdendo aquilo que tinham para valorizar ainda mais enquanto possuíam. Faz sentido aqui também. Feche os olhos por um segundo e imagine sua vida sem essa pessoa que está ao seu lado hoje. Sem as risadas, os abraços, as imperfeições. Como seria? Às vezes, a gratidão nasce não do que o outro faz, mas do que você percebe que ele significa. A comparação te prende, a presença te liberta. Pare de medir o seu relacionamento com a régua dos outros. A única pergunta que importa é: vocês estão crescendo juntos? Se a resposta for sim, então vocês já estão muito à frente. Quando o relacionamento começa a ruir, a maioria entra em desespero. Uns gritam, outros se calam, alguns fogem. Muitos imploram. Mas se você pudesse parar o tempo e perguntar o que um estoico faria agora, a resposta não seria emocional, seria racional, serena, corajosa. Marco Aurélio, imperador de Roma e mestre do estoicismo, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará força." Em um momento de crise, o estoico não busca controle. Ele busca clareza. Ele não pergunta: "Como faço essa pessoa voltar para mim?" Ele pergunta: "O que esse momento está me ensinando sobre mim mesmo?" Porque os momentos de dor revelam a nossa verdadeira face. Eles mostram onde estamos fracos, onde somos dependentes, onde perdemos o equilíbrio. E aqui está a parte mais brutal. Às vezes, o relacionamento está acabando.
Não por falta de amor, mas porque faltou você. Faltou sua presença real, sua escuta sem julgamento, sua força diante dos conflitos. E quando a queda começa, os estoicos ensinam: não se desespere. Reflita, observe e, principalmente, não perca sua dignidade. O impulso te manda implorar, aceitar migalhas, sacrificar sua essência para salvar o que ainda resta. Mas o sábio respira. Ele entende que não há amor verdadeiro sem respeito próprio. E se você tem que se diminuir para ser aceito, você já se perdeu. O estoico age com amor, mas nunca se abandona. Ele busca reconciliação, sim, mas nunca às custas da própria sanidade. Ele sabe que, às vezes, o maior gesto de amor é permitir que algo termine com dignidade, em vez de prolongar um sofrimento sem propósito. Por isso, em tempos difíceis, pergunte: o que o eu mais sábio faria agora? Seja esse eu, mesmo com o coração em pedaços, porque essa é a diferença entre viver com emoção e viver com propósito. A maioria das pessoas ainda acredita que um relacionamento saudável depende de sorte. Mas os estoicos provaram: não é sorte, é prática diária. Relacionamentos não quebram de repente, eles racham aos poucos. Por pequenas reações, palavras impensadas, expectativas não ditas, promessas esquecidas. Mas também é nas pequenas atitudes que eles se curam. Você não precisa de um amor perfeito. Precisa de dois seres humanos dispostos a evoluir juntos. E agora você sabe, o estoicismo não é uma teoria fria. É uma bússola emocional. É o que te ajuda a não explodir na discussão, a não fugir do incômodo, a ouvir mesmo quando está doendo, a respirar antes de reagir. Você entendeu que a comparação enfraquece, o silêncio mal usado destrói, o senso de humor aproxima, a escuta verdadeira cura e o autodomínio salva. Você não pode controlar o que o outro sente, mas pode controlar o que você se torna nesse processo, e essa é a sua maior força. Agora me responde aqui nos comentários: qual desses hábitos estoicos você acha que mais pode salvar um relacionamento? Ou, se preferir, escreve só: eu escolho crescer. Simples assim, mas poderoso o suficiente para mostrar que você entendeu o que realmente importa. E se esse vídeo te tocou, manda para alguém especial. Às vezes, uma única ideia compartilhada pode reacender o que parecia perdido. E se quiser mais conteúdos assim, já me segue aqui. Porque crescer no amor é uma escolha, e você acabou de dar um passo enorme.